Alô, galera do Direito Ambiental, beleza? Pura? Vamos lá, vamos continuar? Então, estávamos falando dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, não é isso? Então, os objetivos nós falávamos que estão presentes no artigo 2º, e aí nós classificamos como objetivo geral, né? Na verdade, são vários objetivos, ali pelo menos 3 objetivos de restaurar, de preservar, de melhorar o meio ambiente, né, garantindo aí a qualidade de vida, não é isso? Então, nós falamos também sobre o conceito de meio ambiente, e aí vamos lembrar também que os objetivos continuam como objetivos específicos lá no artigo 4º, né, da Lei 6938, que é, na verdade, a Política Nacional do Meio Ambiente, lei editada em 31 de agosto de 1981, sendo aí a referência, né, do direito ambiental, pelo menos no pontapé inicial aí, né, dessa, né, nova esfera do direito que começa a crescer depois da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Tudo bem? Então vamos lá continuar, vamos organizar aí. Eu coloquei aqui uns slides, eu acho que dá para você visualizar, tá com uma fonte de um tamanho bom, tá? Qualquer coisa você vai me falando aí sobre essa questão do som e do tamanho da fonte, tá bom? Então tá lá, objetivos da política nacional, lembrando o objetivo geral do artigo 2º, objetivos específicos do artigo, né, 4º, e passamos pelo 3º quando falávamos de uma série de conceitos importantes, não é isso? Então tá lá o artigo 4º, né, dos objetivos da política nacional do meio ambiente. Então quando ele fala aqui para nós, olha, a política do meio ambiente, né, a política nacional do meio ambiente, ela visará, né? Quando fala visará, está falando de quê? Está falando de objetivo. Ó. Quando eu falo desse visará aqui, ó, vamos circular, não é? Esse visará aqui, ou seja, tem como objetivo, não é? No primeiro inciso, olha só, o primeiro inciso aqui, ele fala assim, olha, visará a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Muito bom. Nós já fizemos uma discussão parecida aí no começo, inclusive nas nossas aulas presenciais, né? Eu disse para você que a palavrinha adequada seria essa aqui, ó, compatibilizar, né? Qual é o problema? O problema é que nós entramos num avanço do modelo capitalista a partir das revoluções industriais, e esse avanço tomou proporções gigantescas depois da Segunda Guerra Mundial, com o crescimento de uma sociedade de consumo, o crescimento do modelo econômico capitalista, avanços extraordinários, mas ao mesmo tempo um modelo capitalista muito predatório, né, que não tinha grandes preocupações com a questão do equilíbrio ambiental. Tá? Na conferência de 1972 veio a grande discussão, né, de como fazer, né, como vamos continuar desenvolvendo aí esse modelo econômico do mesmo jeito, ou temos que passar por mudanças. O que era consenso é que havia necessidade de mudanças, né? Então aí veio a perspectiva, né, da construção de um princípio, de um paradigma que é o princípio ou paradigma do desenvolvimento sustentável. Tá? Então quando eu falo compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, significa que eu posso sim utilizar recursos da natureza, isso é importante para que nós possamos desenvolver a nossa economia, é importante para que nós possamos gerar emprego, é importante para que nós tenhamos bens para a sociedade de um modo geral, mas ao mesmo tempo essa exploração dos recursos da natureza, eles têm que ser racionais, né? Eles têm que ser de uma maneira que eu consiga perpetuar os recursos para as gerações futuras, que eu não desagregue aí esse pacto intergeracional, né? Nós estamos vivendo um momento complicado, inclusive agora com essa pandemia, e parte desses problemas pode ter vínculo com problemas ambientais, nós já falamos sobre isso, tá bom? Tranquilos? Vamos avançar então? Tranquilo, então, ó, vamos avançar, né? No inciso 2, o legislador traz para nós coisas interessantes, ó, que visará também a definição de áreas prioritárias
prioritárias da ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses, né, de uma série de entes. Então vamos lá. Primeiro, áreas prioritárias do ponto de vista ambiental, lógico, né? E aí essas áreas seriam ou são, né, de ação prioritária, portanto, também do governo, né? Lembra do parágrafo 1º lá do artigo 225 da Constituição, falando sobre essa efetividade, né, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é de responsabilidade do Estado, responsabilidade de todos nós, mas sendo um direito-dever, mas o Estado assume responsabilidades extremamente importantes, porque tem mecanismos, tem meios muito mais eficientes do que o cidadão, né, isolado, tá? Então, relativo à qualidade e ao equilíbrio do meio ambiente, né, ao equilíbrio ecológico, atendendo interesses de uma série de entes, né? Olha, tá aqui interesse da União, das unidades federativas, do DF. Os territórios nós não temos no momento, eles estão presentes aí, né? Pode até voltar algum dia, mas a estrutura política como está ótima, né? Com os municípios, tá? Então, decreto 5975 de 2006, né, que regulamenta esse dispositivo aqui, tá bom? Tranquilos? Então, definição de áreas prioritárias de ação governamental. Quem define isso? A Política Nacional do Meio Ambiente, beleza? Embora, inciso 3, no inciso 3, ele traz para nós, visará também o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, né? Então vamos lembrar daquela capacidade de suporte, né? Olha que os recursos têm limites para serem utilizados, nós temos quantidade de poluentes que podem ser lançados na atmosfera. Então veja, existem padrões internacionais que nós podemos utilizar para estabelecer critério. Quanto de dióxido de nitrogênio posso lançar na atmosfera? Não é? Quanto de substâncias tóxicas podem ser lançadas nos cursos d'água e assim por diante? Quanto que eu posso ter, né, de determinada substância degradante no meio ambiente? Então trata-se de quê? Trata-se de capacidade de suporte, trata-se, né, de regular, né, esse mecanismo de uso dos recursos. Então quem estabelece critérios e padrões de qualidade ambiental, tá certo? É o próprio Estado, né? E a lei determina isso, né? A política nacional é que direciona isso. Normas relativas também, normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Então nós temos aí uma série de mecanismos, né? Nós temos, por exemplo, né, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que traz uma regulamentação de todo o uso desses recursos no planeta, ou pelo menos boa parte deles, tá? No inciso 4, ele fala assim, olha, visará ao desenvolvimento de pesquisas, tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos do meio ambiente. Então a racionalização do uso dos recursos naturais a partir do desenvolvimento de pesquisas. Então para fazer pesquisa tem que fazer investimento em educação, nos centros universitários, nas universidades, não é? Nos diversos pesquisadores aí Brasil afora que estão desenvolvendo seus projetos de pesquisa para efetivar isso que está sendo descrito aqui no inciso 4º, não é? do artigo também 4º, né? Da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, tá certo? Então, para quê? Para racionalizar. Racionalizar significa usar de forma mais racional os recursos do meio ambiente, considerando, né, os diversos princípios de direito ambiental, principalmente a questão vinculada ao desenvolvimento sustentável, não é? E os diversos outros, né, que nós vamos falando aí ao longo do nosso curso, tá bom? Vamos avançando? Então tá lá, inciso do artigo 4º, inciso 5, tá aqui o inciso 5. Difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados, né, informações ambientais são públicos, né, são de interesse da população inclusive, tá? Formação de uma consciência pública, isso aqui é extremamente importante, vamos grifar bem aí, olha, consciência
pública sobre a necessidade, olha, existe uma necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Por quê? Porque é fundamental para a existência humana, tá certo? Então isso aí é uma discussão importante que nós temos, né, nesse artigo 4º, falando sobre os objetivos específicos, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, ok? Tranquilo? Então, difundir tecnologias, né, de manejo do meio ambiente. Como utilizar os recursos, né? Quais são as tecnologias que nós podemos utilizar para manusear os recursos naturais de forma sustentável, tá certo? Né, garantindo-se, inclusive, essa publicização desses dados, né? O uso dos recursos são, né, de interesse de todos, tá certo? Então, aí a ideia é desenvolver o quê? Desenvolver essa consciência aqui, ó, essa consciência pública, né, que ele destaca aqui, o legislador destaca para nós no inciso 5, tá bom? Avançando, visará também a preservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional, de novo aqui a ideia da racionalização aparecendo, e disponibilidade, olha só, disponibilidade permanente significa que esses recursos estão disponíveis, ou deverão pelo menos estar disponíveis para todas as gerações futuras, tá? Concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico que seja, obviamente, olha, vou fazer um grifo aqui maior, ó, propício à vida, toda a forma de vida no planeta, perfeito? Então esse cenário também é extremamente importante para a gente vislumbrar aí uma necessidade, o desenvolvimento de uma consciência ambiental importante para nós, tá? Esse é um quadro. O 7º, né? Nós temos aqui a imposição ao poluidor e ao predador. Então, primeira coisa, nós temos aqui o princípio do poluidor pagador, do usuário pagador, tá? Da obrigação de recuperar. Então, lógico, né? Ó, recuperação, então eu tenho uma responsabilidade, princípio da responsabilidade pelo dano ambiental, perfeito? Então isso é importante. Ou indenizar, recuperar ou indenizar os danos. Então aqui eu tenho a responsabilidade pelo dano ambiental causados. Então, ó, poluidor pagador e usuário pagador, tá? Da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Lógico, então, ó, se eu tenho lá o uso econômico, posso ter o uso econômico? Lógico, devo ter o uso econômico, né? Vamos lembrar do artigo 170 da Constituição, né, em que eu falei para você que ele traz previsões importantes para nós do ponto de vista da consagração do modelo capitalista aqui no Brasil, não é? Então ele fala da ordem econômica, da ordem financeira, e que é óbvio, né, embora esteja pautada na lógica do trabalho humano, da valorização do trabalho humano, a dignidade humana, né, está também vinculado à livre iniciativa, à propriedade privada, à livre concorrência, que são o modelo capitalista, claro, né, resguardando efetivamente, né, vários elementos, entre eles o meio ambiente, que também é fonte de recursos da, né, economia, tá certo? Então é fonte de recursos para nós de um modo geral, e aí você tem elementos importantes para isso, tá? Bem, no artigo 5º, lá desses objetivos, né? Então os dois objetivos estão vinculados aí, ó. Os objetivos, desculpe, né? Tem dois grupos de objetivos, geral lá no artigo 2º, né, e específicos no artigo 4º, tá? Mas aqui, olha, também falando dessa lógica, veja, as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, serão formuladas em normas e planos destinados, ó, normas e planos destinados a orientar a ação dos governos, né, da União, dos estados, do DF, do território que não existe no momento, né, dos municípios, no que se relaciona principalmente com a preservação. Lembramos da corrente preservacionista, não é? Quando estivermos falando do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós vamos perceber também essa lógica do preservacionismo e do conservacionismo, né? Então aqui preservação,
da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º, e nós fizemos análise do artigo 2º aí quando tratávamos do objetivo geral, lembra? Falava do objetivo geral ali, da ideia de preservação, de recuperação e de melhora do meio ambiente, né? Do meio ambiente propício à vida, inclusive, observados os seguintes princípios, que são aqueles elencados lá no artigo 2º, tá certo? Tudo bem? Então esse é o cenário que nós temos aqui, né, dos objetivos. E para fechar esse comentário sobre os artigos 4º e 5º, né, temos aqui ainda o parágrafo único do artigo 5º, dizendo o seguinte: olha, as atividades empresariais, a exploração econômica, portanto, sejam elas públicas ou privadas, serão exercidas em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Então é importante que a gente tenha consciência disso, né? Nós tenhamos consciência, primeiro que nós vamos relembrar esses objetivos eventualmente, mas agora nós vamos avançando para outros assuntos, e aí é importante que nós tenhamos consciência disso que nós já falamos até agora, né? O que nós falamos? Nós falamos do surgimento do direito ambiental, nós falamos da importância das conferências internacionais, né, emanadoras de princípios de direito ambiental, falamos da importância dessa lei, que é a Lei 6938 no Brasil, como sendo o marco do surgimento do direito ambiental no país, tá certo? Que é uma lei avançada, né, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, Constituição esta que recepcionou a Política Nacional do Meio Ambiente, trouxe e reconheceu o meio ambiente como um direito fundamental, transindividual, necessário à sadia qualidade de vida, né? Então não é só fonte de recursos para a natureza. E o problema é exatamente aí, né? Nós tivemos uma história de exploração de recursos da natureza. Esse histórico ele vem se arrastando predominantemente, principalmente desde a primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, globalizou-se a partir daí, né, para outros países da Europa, como França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, países do norte da Europa, como Suécia, Noruega, né, Finlândia. Ultrapassou aí os oceanos, né? Chegou nos Estados Unidos no final do século XIX, Japão, e avançou para países mais pobres também depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E em busca de lucratividade, de rentabilidade sempre crescente, nós entramos numa escalada terrível, devastadora do ponto de vista da exploração dos nossos recursos naturais, tá? O direito ambiental, então, ele vem como uma alternativa importante, como um arcabouço jurídico que tenta limitar, colocar freios a essa exploração grave, danosa, que gera desequilíbrio ambiental, que gera problemas para nós, seres humanos, não só do ponto de vista da questão da saúde, do ponto de vista ambiental, mas problemas sociais, econômicos, né, também estão vinculados aqui. Nós vamos trabalhar isso durante esse semestre, tá certo? E eu espero que a gente esteja aproveitando também o período de isolamento, de quarentena, para refletir um pouco sobre isso que é a intervenção humana de forma desequilibrada sobre os recursos da natureza, tá certo? E essa exploração tem trazido consequências muito positivas para alguns, né? Renda, lucratividade, avanços, né? Não existe modo de produção econômico que trouxe mais avanço tecnológico que o capitalismo, mas ele está provando também que agora está trazendo também muitas consequências negativas, né? Então, lamentavelmente, nós estamos tendo que provar isso na pele, né? Sentir isso na pele. Olha a situação da Europa, principalmente o caso da Itália, da França, né? Olha o que viveu a China no primeiro momento, né? Olha o caso de Nova York, olha o caso dos Estados Unidos hoje, tá certo? Como essa pandemia, né? Então, é o preço que a gente tem que pagar por viver num planeta globalizado, por termos usado de forma descontrolada os recursos da natureza, e agora estamos sentindo na pele literalmente o que é essa consequência, essa reação da natureza contra, né, as intervenções humanas, tá? Que possamos sair bem dessa pandemia,
né? Um abraço a todos e até breve que eu vou gravar a próxima aula. Vamos ver como é que vai ficar esse sistema, tá? Tudo bem? Abração, gente. Muito obrigado. Vamos aí, vamos tocando, hein?